Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos para que servem as exponenciais. Esta é uma aula de apresentação geral do conteúdo. Os detalhes técnicos são vistos em outras aulas. A minha ideia é a de que você coloque no final do vídeo qual aplicação você achou mais interessante. Falando bem rapidamente, uma função exponencial é dada por y igual a b elevado a x, b é a base, e dependendo da base, nós temos duas possibilidades. Quando ela é maior do que 1, a função é crescente. Quando a base b está entre 0 e 1, nós temos uma função decrescente. A primeira aplicação que eu trago é de 1748, com o Euler. Ele publicou um livro. Nesse ano aí, eu fui lá, peguei o original, e o que me interessa é o que está aqui. Está em latim, mas deu para eu entender. É o seguinte: o Euler se perguntou qual será a população de Berlim daqui a 100 anos. E ele chegou a um modelo. Naquela época, Berlim tinha uns 100 mil habitantes. E o Euler sabia qual era a taxa de crescimento da população a cada ano. Nota que aqui eu tenho um modelo exponencial. Isso aqui, ó, é a minha base B. E tem uma constante aqui na frente. Então está assim, ó, y igual a uma constante vezes b elevado a x, que aqui eu chamei de t de tempo. Então o que o Euler fez foi, após montar o modelo, ele colocou 100 aqui no lugar do tempo, 100 anos, fez as contas e chegou aí a um valor de mais ou menos 2.600.000 pessoas. Então, aplicação 1, uma estimativa para a população de Berlim. Aplicação 2, juros compostos. Você vai ao banco e coloca dinheiro em uma aplicação, digamos a poupança, que rende I% ao mês. E você vai lá e aplica C reais. Daqui a T meses, a quantidade de dinheiro que você terá é dada por essa expressão. Isso aí é uma função exponencial. Esse 1 mais i é a minha base b. Então eu tenho de novo algo ao estilo constante, base elevado a x. Então o exemplo 2 é uma aplicação feita a juros compostos. Exemplo 3. Esse aqui é de 1760. O Daniel Bernoulli se fez a seguinte pergunta: será que é interessante colocar um pouco de varíola em uma pessoa para fazer ela gerar anticorpos e assim não morrer da doença? A conta que o Daniel Bernoulli fez é a seguinte: primeiro você nota a presença de uma exponencial aqui. Esse E é o número de Euler, que vale mais ou menos 2,718. É um número irracional. Então aqui aparece a base elevado a menos QX, ou seja, algo ao estilo b elevado a cx, que esse c é uma constante. E a base é o número de Euler. Então nós temos uma exponencial aqui. E o que essa expressão diz é: a quantidade de pessoas sem a varíola e que possui a idade de x anos, ela é dada por isso daqui. A quantidade de pessoas com a varíola e com x anos. Esse P aqui é a probabilidade de morrer de varíola.
E esse Q aqui é uma constante que ele colocou para fazer essa expressão se ajustar aos dados reais que ele possuía. Então, exemplo 3, uma expressão que permite saber se é ou não vantajoso colocar um pouquinho de varíola em uma pessoa para ela gerar anticorpos e assim não morrer quando de fato pegar a doença. Exemplo 4. Modelo de Malthus para crescimento populacional. Esse aqui é de 1798 e aparece nesse trabalho. O que o Malthus percebeu foi o seguinte: a população cresce exponencialmente. Vou fazer um gráfico aqui de tempo por número de pessoas. Se nós tivermos um crescimento de pessoas assim, ou seja, seguindo uma progressão geométrica, vai surgir um problema no futuro, pois a produção de alimentos se dá em progressão aritmética. Então é isso o que o Malthus discute no seu trabalho. Se nós tivermos uma população que cresce em progressão geométrica, no futuro haverá um problema de falta de abastecimento de comida, pois a produção de alimentos se dá de progressão aritmética. Então aqui eu tenho um modelo para crescimento populacional, um outro modelo bem famoso que trata sobre a dinâmica de pessoas é o modelo de Verhulst, que é de 1838. Aparece nesse livro aqui, eu fui lá, peguei o original, e aparece em específico nesse artigo aqui. O modelo de Verhulst é esse daqui, e ele é bom para a seguinte situação. Nós temos, digamos, uma cidade isolada. Ou seja, não pode ter muita gente saindo e nem muita gente entrando nessa cidade. E vamos supor o seguinte, que nós temos uma previsão razoável de quantas pessoas cabem no máximo nessa cidade. Então o modelo dele vai dizer que para cada tempo t, a quantidade de pessoas é dada por essa expressão aqui, e nós precisamos de antemão ter aí uma estimativa razoável de quantas pessoas cabem no máximo aqui na região. Você nota aqui, ó, a presença de uma exponencial. Olha de novo aquele número e, o tal do número de Euler, e está elevado a menos constante vezes t. Ou seja, é algo ao estilo b elevado a cx, um modelo exponencial. Aplicação 6. Agora eu vou para a psicologia. Em 1885, esse sujeito aqui foi o primeiro a estudar as curvas de esquecimento. O que é uma curva de esquecimento? Digamos que você estude um livro. Então aqui está, ó, tudo o que você armazenou. Acabou de estudar, está tudo ali fresquinho na cabeça. Vai passar o tempo e vamos supor que você não tocou mais naquele assunto. Você não fez revisões, apenas estudou uma vez e parou. Conforme passa o tempo, a quantidade de informação que nós conseguimos guardar na cabeça rapidamente decai. Então foi isso o que ele estudou. Por exemplo, se você estudou uma matéria agora, daqui a 1, 2, 3 semanas, você praticamente lembra mais nada daquilo que viu. Então aí, curva de esquecimento, um objeto desse formato aqui, que aparece ali, ó, uma exponencial.
Ainda nesse estilo de psicologia, existe a curva de aprendizagem, que eu destaco o nome do Wright. Em 1936, ele fez uma análise que é assim, ó. Vamos supor que você deu um curso de instrução e preparou funcionários para produzir uma certa peça. O aluno formado, no primeiro dia, digamos que seja capaz de produzir 70 peças. Tá, mas conforme passa o tempo, ele vai ganhando mais habilidade e é capaz de produzir mais. Então aqui nós temos uma curva de aprendizagem. A quantidade de peças que uma pessoa é capaz de produzir vai até um certo limite. Então, mesmo com muita experiência, muito treinamento, nós temos as nossas limitações físicas. O Wright, na verdade, não trabalhou com modelos exponenciais, mas os trabalhos dele deram origem a outros trabalhos e aí foram aparecendo os modelos exponenciais. Então, esse aí é o exemplo 7, curva de aprendizagem. E o exemplo 8, decaimento radioativo. Você tem um material como, digamos, o urânio. Então, no início ele está bastante radioativo. Conforme passa o tempo, aquela quantidade radioativa diminui bastante. Isso aqui é muito comum, por exemplo, para a datação por carbono 14. Digamos que um animal morreu agora. Então, aqui está a sua quantidade de carbono 14. Conforme passa o tempo, essa quantidade decai e depois, quando você pega uma ossada, você sabe determinar qual é a quantidade de carbono 14 que ainda está presente lá e com isso aí você é capaz de determinar há quanto tempo aquele animal morreu. No modelo de decaimento radioativo, nós temos uma função exponencial. Aqui eu coloquei de novo aquele tal de número de Euler. Então você nota aqui, ó, é uma constante, a base, elevada a uma outra constante vezes x. É um modelo exponencial. Então aí estão as aplicações que eu trouxe. Coloca por favor ali nos comentários qual delas você achou mais interessante. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.